Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, que privilégio essa manhã estar na Tua casa, Pai. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que vem ao nosso favor, Deus. Recebe, Senhor, essa manhã, tudo que está acontecendo aqui, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Tu sabes o desejo do nosso coração, Senhor, que arde em te ouvir. Usa teu filho, pastor Gemoel, Senhor, meu esposo. Usa conforme a tua vontade, Senhor. Enche, Senhor, derrama sobre ele a tua unção nesse momento. Fica conosco em tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a santa e amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, como sempre, é uma imensa alegria estar aqui nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que mora no meu coração, no coração da minha esposa, no coração da nossa família. Eu agradeço a Deus, agradeço pela vida da minha mãe. Se não fosse a Eli, ora diga Gemoel. Eu dou graças a Deus pela vida dela. Nossa família é uma família, irmãos, historicamente liderada por mulheres. A minha bisavó foi uma grande líder, vovó, a gente chamava de vovó velhinha, né, mãe? Depois veio vovó argentina, também uma grande líder. O Senhor foi levando, né, com o tempo. E agora tem a missionária Eli, que o Senhor vai demorar muito para levar. Queria que você abrisse junto comigo Salmo 90, não sei se os irmãos conseguem projetar. Salmo 90. Consegue aí, Marcelo? Será? Senhor. Salmo 90, versículo 1. Depois a gente vai, né? Existe uma pregação que a gente chama de temática, onde tem um tema. Qual é o tema do ano de 2026? Os sonhos. Levante-se e volte. Só a Geilson que sabe. Ninguém aprendeu o tema, né? Levante-se e volte a sonhar. Se alguém vier pregar em cima desse tema, é temático, né? Ele vai pegar um texto, né, e vai usar como referência. Agora tem a pregação expositiva, que você pega um texto e vai apresentando pedacinho por pedacinho. Eu gosto muito da pregação expositiva. Os pregadores mais ortodoxos gostam da pregação expositiva. Senhor, assim começa o Salmo 90. Alguém sabe quem escreveu o Salmo 90? Não. Moisés. Foi o único salmo que Moisés escreveu, que está na Bíblia, lá no livro de Salmos. O livro de Salmos, irmãos, ele não tem capítulos. Ele é uma coletânea de cânticos, como é a harpa cristã, o cantor cristão. Nós, com o tempo, por causa da Bíblia, nós guardamos a letra, mas infelizmente perdemos a partitura. Não tem partitura original. Então a gente não sabe como que Moisés cantava esse salmo, mas era um cântico ao Senhor. E ele começa dizendo, Senhor. E eu quero começar a falar para você a respeito do Senhor, o senhorio do Senhor. E quando eu lembro dessa abordagem de Moisés, me faz lembrar uma senhora, que eu não a conheci, mas eu ouvi esse testemunho, que ela tinha Alzheimer. Essa senhora já morreu já. Ela teve Alzheimer e ela, com o tempo, foi perdendo, né, a consciência dos fatos. Porque quem tem Alzheimer vai esquecendo, né? E aí o filho dela chegou para ela e perguntou assim, mãe, você lembra do Pedro, seu marido? Não é esse Pedro aqui, não, é outro. Do Pedro, seu marido, você foi casada com ele, 60 anos o Senhor o levou. Você lembra do Pedro? Ela disse, não lembro de Pedro, não sei quem é Pedro. Ela já tinha esquecido do marido, 60 anos morando junto. Aí ele perguntou, mãe, você lembra de mim, seu filho? Lembra quem eu sou? Lembra do meu nome?
Aí ela falou, também não lembro, não sei quem você é, não sei seu nome. E aí a terceira pergunta que ele fez, você lembra de Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus Cristo? E ela respondeu, Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador. O senhorio de Jesus e a posição dele está tão guardada num lugar tão dentro de nós que nem o Alzheimer consegue fazer que nós esqueçamos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ontem nós estávamos orando e a Mel fez uma oração pela minha mãe, né? E aí depois que ela terminou, eu perguntei para ela, Mel, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. Essa é a resposta. Ele é o Senhor. Quando nós dizemos que Ele é o Senhor, irmãos, de todas as áreas e de todos os aspectos. Ele não é Senhor de algumas partes, mas Ele é o Senhor de tudo. E a nossa existência, depois que aceitamos Jesus, é uma caminhada no sentido de submetermos à autoridade dEle. A Glaucia contou aqui o testemunho, né, de um dos nossos filhos, nós temos 4. Um dos nossos filhos, que é o Lucas e a Belinha, né, o Lucas e a esposa dele, que foram morar no Canadá. Eu e Glaucia não queríamos que nenhum filho fosse morar em lugar nenhum, que ele morasse perto da gente. Mas no coração deles tem os seus propósitos, né? E aí a única coisa que eu fiz foi falar para o Lucas e para a Belinha, submete esse propósito ao Senhor e vê se Deus aprova. Não façamos nada sem a direção do Senhor. Ninguém muda para o Canadá sem perguntar para Deus se Deus quer. Ah, tá bom, para o Canadá eu vou perguntar, mas se for para mudar de Marechal para Bento Ribeiro, não precisa perguntar. Precisa ou não precisa? Porque Ele é o quê? O Senhor. É Ele que vai dizer. A Bíblia diz assim, muitos são os intentos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Não se casa, não se muda de endereço, não se muda de emprego, não se muda de igreja, não se muda de nada sem perguntar ao Senhor. Não se levante da cama. Denzel Washington, que é um dos maiores atores que tem em Hollywood, é um crente batista, hoje inclusive ele é pastor. Não sei se vocês conhecem Denzel Washington, eu sou fã dele, eu e Marcelo somos fã dele. Só eu e você conhecem ele. Ele fez o filme O Protetor 1, 2 e 3. Filmaço, assista. Ele disse que ele, antes de dormir, ele coloca o chinelo embaixo da cama. Aí perguntaram para ele, mas por que embaixo da cama? Ele falou, porque para mim poder pegar o chinelo embaixo da cama, eu tenho que me ajoelhar. Já estando ajoelhado, eu oro ao Senhor. Se Denzel Washington, que é uma estrela de Hollywood, um homem multimilionário, faz isso, imagine eu e você. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe quem é o Senhor dele. Quem é o teu Senhor? O Lucas e a Belinha submeteram ao Senhor deles, e o Senhor dele disse, vai, pode ir. Eis que estarei convosco todos os dias. Glaucia, como boa mãe que é, e eu a conheço bem, sofreu, né? E tem sofrido, né? Porque a distância, né? Sofre, coitada, né? Não é que eu não sofra, né? Mas eu sou pai, e pai tem uma obrigação, empurrar. Vai, vai, vai. É assim que a gente faz, né, Marcelo? Pai tem que empurrar, irmãos. Então eu falei, vai, tenha coragem, tenha força, tenha determinação, vai. E eles foram. Como a Glaucia disse, é um país frio. Você não tem ideia do que é um frio, irmão. Eu e Glaucia estivemos lá no Canadá no mês de outubro de 2024, não foi 2025. Estava menos 10 graus. Irmãos, é frio a beça. Frio a beça. Para a gente que vive num país tropical, a temperatura aqui está 30, às vezes 40 graus a sensação térmica. É impraticável a comparação. É muito frio. Neve, neve. É maravilhoso de se ver uma vez só. Depois acabou. Não tem mais graça nenhuma. Não tem graça nenhuma aquilo lá. Entendeu? É um país maravilhoso, um país pacífico, um povo bom. Recebeu a gente maravilhosamente bem. O Senhor, na sua infinita misericórdia, como disse a Mel, a Glaucia, Ele preparou um pastor crente, amigo nosso, Josué e Josi.
e o pequeno Levi para recepcionar eles lá. A igreja abraçou. Irmãos, olha, eu tenho tido uma experiência na minha vida, sabe? O Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem me feito viajar por esse mundo. Já estive em vários países, conheço o Brasil quase todo, mas todo lugar que eu vou, seja no Brasil ou fora do Brasil, eu procuro uma igreja. Toda igreja me recebe bem. Graças a Deus que existe a igreja. Porque na igreja você é recebido. Uma vez, eu era jovenzinho ainda, tinha 18 anos, eu fui para uma cidade chamada Taquipe, no interior da Bahia. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece Taquipe? É o fim do mundo. Eu não sei como é hoje, né? Mas há, 40 anos atrás, era o fim do mundo. Era uma cidade bem pequenininha, tinha uma igreja católica no meio. Na época eu já era da Petrobras e tinha uma base da Petrobras. Eu fui para lá ficar alguns meses lá. Não conhecia ninguém, mas tinha uma igreja lá. Não tinha nem Assembleia de Deus, para você ter uma ideia como essa cidade era pequena na época. Mas tinha uma igreja batista, interessante, tinha uma igreja batista. Eu era membro da Assembleia de Deus, comecei a frequentar a igreja batista, a igreja me recebeu, cuidou de mim por todos os meses que eu estive lá. Nunca deixe de procurar a igreja, nunca se afaste da igreja. Está com vontade de ir, venha. Está sem vontade de ir, venha também. Mas não fique em casa. Porque, irmãos, o que tem de opção é ficar vendo televisão e a televisão só tem coisa ruim. Domingo é péssimo ficar em casa. Horrível. Não tem nada de bom. O Fantástico está muito ruim. Quando eu era criança ainda tinha os Trapalhões. Agora nem os Trapalhões tem mais. Está muito ruim. Mas Ele é o Senhor. E é Ele que tem que mandar na minha vida e na sua vida. Moisés já começa dizendo, Senhor. E é interessante, irmãos, que ele não se resume só ao senhorio, mas ele também estabelece que ele tem sido nosso refúgio. Irmãos, nós vivemos num mundo de tribulação, mas não é só você que vive em tribulação, não. Minha mãe, durante a sua vida, né, hoje menos, mas em alguns períodos mais, viveu grandes tribulações. Minha avó viveu grandes tribulações. Minha bisavó viveu grandes tribulações. A tribulação permeia toda a história da humanidade. Sempre teremos tribulações. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Isso não quis dizer que todo dia seria tribulação, não é isso. Pastor Cláudio Duarte, ele costuma dizer o seguinte, nós temos uma vida boa e de vez em quando temos umas tribulações. É verdade que tem crente que tem uma vida de tribulação e de vez em quando tem uma vida boa. Ele também fala isso. Mas o propósito de Deus é que eu e você tenhamos uma vida boa, mas de vez em quando teremos uma tribulação. Quando nós temos tribulação, nós devemos lembrar que nós temos refúgio. Estamos refugiados. Tem um salmo que você sabe de cor, mas às vezes você não compreende a extensão dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho que descansar porque estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Quem vai para o esconderijo é você. Quem vai para o esconderijo sou eu. Quando eu entro no esconderijo, eu estou guardado pelo Senhor. Antigamente, irmãos, tinha um costume, né? E isso de vez em quando a gente vê nos filmes, que quando uma pessoa estava sendo perseguida, ela entrava dentro de uma igreja católica, né? Estava sendo perseguido. Me lembro muito do filme do Zorro, né? O cara estava sendo perseguido, o que ele fazia? Entrava na igreja. Quando ele entrava na igreja, ninguém podia entrar, porque ali era um território protegido, ele estava protegido. Assim também é o Senhor na sua vida. O teu Senhor, Ele também é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio. Muitas das vezes você e eu, nós tentamos enfrentar as dificuldades da vida usando as nossas forças e as nossas capacidades. Eu e Glaucio, como vimos o Lucas ir para o Canadá, irmãos, tem certos lugares que você acha que tem alguma afinidade. Eu achei que o Canadá não tinha nada a ver. Eu mesmo nunca tinha ido no Canadá, só fui depois que eles foram morar lá. Não conhecia, não tinha ideia do que era, ouvia falar. Mas eles resolveram, tentei demovê-los, vai para um outro país mais próximo, mais amigável, vai para Portugal, que fala português. Não, é para o Canadá. Eu falei, mas de onde tu tirou essa ideia do Canadá? Mas fui orar ao Senhor, o Senhor respondeu que era da vontade dele. Deixa aí, deixa que eu estou nesse negócio.
Deus está neste negócio. Essa foi a resposta. E eles foram para o Canadá. Mas no Canadá tem um Senhor. Nos Estados Unidos tem um Senhor. Na Argentina tem um Senhor. Na China tem um Senhor. Em qualquer lugar da terra, Ele ainda é o Senhor. Onde você tem trilhado, onde você tem andado, Ele é o teu Senhor. E Ele não é só Senhor seu, não. Ontem a Mel estava na cozinha assim, né? Eu moro num apartamento e teve uma dedetização lá. E quando tem dedetização no prédio, as baratinhas ficam procurando o esconderijo. Já entrou uma baratinha dentro da nossa cozinha. Ela ficou desesperada. Coisa de mulher, né? Tirando as que estão aqui, claro. Aí o que aconteceu? Eu falei, Mel, o Senhor é Senhor até das baratas. Fique tranquila. Ela não vai até onde você estiver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Será que Deus manda nas baratas? Ele manda nas baratas. Não tem nada que Ele não mande. Não tem nada que Ele não comande. Aquieta o teu coração. Se Ele é Deus das baratas, Ele é Deus do médico, Ele é Deus do banqueiro, Ele é Deus do chefe, Ele é Deus do marido, Ele é Deus da mulher, Ele é Deus do filho, Ele é Deus do Canadá, Ele é Deus de todos os lugares e todas as pessoas. Tem alguém se levantando contra você? Ele está debaixo da autoridade de Deus. E só se levantou porque Deus permitiu. Foi Ele que permitiu, porque Ele é Senhor. Confia nele, Ele é o teu refúgio. Tu tens sido o nosso refúgio. É importante lembrarmos isso. Não estamos desabrigados. Quando eu cheguei aqui, caiu uma tempestade ali, irmãos. Aí eu fui e peguei o guarda-chuva grandão que a gente tem. Eu e Glaucia viemos refugiados. Somos refugiados. Estamos debaixo do refúgio do Senhor. Você está debaixo do refúgio do Senhor. Leve essa palavra. Não importa a fúria. Aliás, vou te dar uma notícia. Prepare-se. Prepare-se. O inimigo está furioso com você. Você fica feliz ou fica triste de ouvir isso? Fique feliz. Porque se o inimigo está furioso com você, como é que está Deus? Feliz. Ele está alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda bem que o inimigo... Agora ele vai manifestar fúria. Ele está zangado. Hoje é feriado, era para você ter ido passear. Você veio para oração. O inimigo ficou furioso. Furioso. De geração em geração. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. De geração em geração. Irmão, irmã, você não sabe o que Deus está planejando em relação ao futuro. Seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Gerações e gerações e gerações. Eu me lembro que uma vez reuniu, não me lembro se foi na casa de mamãe, acho que foi na casa de mamãe, reuniu meu avô e minha avó. 2 velhinhos assim, sabe, crente, gente, mas crente, vovó Argentina e vovô João, mas muito crente. 50 descendentes, filhos, netos e bisnetos, 50, todos crentes. Sabe por quê? Porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. O Lucas e a Belinha estão lá no Canadá, mas estão servindo ao Senhor, buscando a face dEle e andando na presença dEle. O Eric, vocês devem lembrar do Eric e da Karine, que foram membros dessa igreja, eles moram na Argentina. O Isaac, que é meu neto, orando ao Senhor. E o Senhor já falou no meu coração. Oh Deus. Será pregador de multidões. Não ficará só no Brasil e na Argentina. Você não sabe o que Deus está fazendo através de você. Não desista, não saia do esconderijo, não saia debaixo do refúgio, porque a hora que tu desistir, você está condenando também as gerações que virão através de você. E outra coisa importante, irmão e irmã, você tem autoridade e poder para estabelecer que o Senhor intervenha na vida daqueles que você ama. E saiba de uma coisa,
A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você não tem ideia do que Deus está fazendo através de você. Eu e Glaucia temos orado por algumas pessoas que fazem parte da família de Glaucia, para que o Senhor os salve. E às vezes dá uma vontade de desistir, porque o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E eu já falei para o Senhor: Senhor, Tu resolveu não ouvir a nossa oração. E todas as vezes que eu falo isso para Ele, Ele diz assim: eu estou agindo. Não sei se vocês lembram, eu peguei aqui sobre Agar e usei uma frase, um tema, que foi a Camila, né, a pastora Camila Barros. O Senhor que vê, o Senhor que ouve, é o Senhor que age. Ele está agindo. Não se preocupe. Ele está salvando teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, por causa da sua oração. Você vai dizer: ah, pastor, sou tão fraquinho. Olha, não se engane, também sou fraquinho. Sou tão fraquinho, talvez até mais fraco do que você. Mas Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Há promessa para você. Há promessa na sua vida. Há promessa na sua vida. E Ele não falhará. Ele não esquece. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele sempre é Deus. Vai para o próximo versículo, meu irmão. Versículo 2. Antes que os montes nascessem. Irmãos, lá perto de casa, eu moro ali no Recreio, tem a Pedra do Pontal. Não sei se vocês conhecem. Pedra do Pontal. Eu fiz um voto ao Senhor. Logo assim que eu fui morar lá, eu falei assim: Senhor, de vez em quando, e eu faço isso com muita frequência, eu caminho e corro ali, à medida do possível, quando eu posso. Mas eu faço com muita frequência isso. E aí eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei: Senhor, se eu conseguir chegar da onde eu moro até a Pedra do Pontal, eu vou botar minha mão na pedra. A pedra não tem nenhum poder. Eu sei que é uma pedra. É uma rocha, né? Uma montanha, né? Não sei se vocês conhecem. Ela fica uma boa parte dentro do mar, mas tem um caminhozinho que você chega nela. Aí eu vou e coloco a mão na pedra. Boto assim a mão nela e digo assim: esta rocha é testemunha entre mim e ti, que aqui nós fizemos um pacto. Qual é o pacto que eu fiz com o Senhor? Primeiro eu quero dizer para o Senhor o seguinte: Senhor, eu te agradeço, porque Tu me deu perna, me deu inteligência, visão, audição, capacidade de ter chegado até aqui. E segundo, são 3 coisas que eu peço a Ele. Segundo, eu peço a Ele: Senhor, que todos os dias da minha vida eu seja capaz de fazer isso. Eu tenha pés, pernas, inteligência para andar, para chegar até aqui. Toda vez que eu for até aqui, vou botar a mão ali, para lembrar a Ti que Tu não se esqueça que entre eu e você temos um pacto. A rocha é o pacto. E o terceiro e último, que o último dia da minha vida, o Senhor me conceda que eu pregue a palavra. E depois de pregar, eu vá para casa, eu durmo, e quando eu acordar, eu acorde com o Senhor. Eu fiz essas 3 coisas. Agora eu pergunto para vocês: por que eu escolhi uma rocha? Por que eu não escolhi uma árvore? Por que eu não escolhi um poste? Por que eu não escolhi uma pedra pequena? Por que a rocha? Porque a rocha ainda vai estar lá muitas gerações depois que eu me for. A rocha já estava lá antes de mim. Provavelmente quando os descobridores chegaram aqui no Rio de Janeiro, aliás, hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Oremos pelo Rio de Janeiro. Quando os descobridores chegaram no Rio de Janeiro, aquela rocha já estava lá. Talvez eu nem tenha sido o primeiro a fazer um pacto. Não importa se fui eu o primeiro ou não, mas a rocha está lá. E todas as vezes que o Senhor olhar para aquela rocha, Ele vai lembrar que temos um pacto, eu e Ele. Antes que os montes nascessem e se firmasse a terra e o mundo. Sabe por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Todas as coisas. Irmãos, aqui o salmista está falando sobre o poder de Deus. E é importante lembrarmos o poder de Deus. Antes de você começar a orar, ou melhor, quando você começar uma oração, exalte o poder de Deus. Diga para Ele que você reconhece a soberania dEle.
sobre o que Deus é Senhor? Nós falamos que Ele é Senhor. É só sobre mim? Não. Ele é Senhor sobre o quê? Tudo, 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 tudo. O Senhor é soberano sobre tudo. Sobre a história Ele é Senhor? Sim, Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da economia, da política. Ele é Senhor da astronomia. Ele é Senhor da ciência. Às vezes os homens ficam com medo porque tem um risco de um cometa bater na Terra e acabar com o planeta. Eu, quando era criança, teve um satélite, eu nunca mais esqueci o nome do satélite, Skylab. Lembra, Evangelina? Só eu e Evangelina que somos desse tempo. Skylab. O Skylab, ele era um satélite que ficava em volta da Terra. Era um satélite artificial. Foi o homem que botou ele lá. Ele deu defeito e ele começou a cair. E aí ninguém sabia onde ele ia cair. Podia cair no Brasil, podia cair em Marechal Hermes, podia cair na sua cabeça. Na cabeça da sua mãe, na cabeça da sua avó. Né? Irmãos, as pessoas entraram, algumas, a televisão ficava, ó, Skylab vai cair, vai cair, vai cair, ninguém sabe onde é. E aí as pessoas entraram em desespero, teve gente que morreu, irmãos, com medo do Skylab cair em cima, irmãos. Sabe onde ele caiu? No mar. No mar. Sabe por quê, irmãos, que ele não caiu na cabeça da sua avó? Porque Deus já estava orando para você, olhando para você, porque Ele é Senhor de geração a geração. Ele disse assim, Skylab, você vai seguir essa rota. E você vai cair nesse lugar, porque assim diz o Senhor. Você não precisa ter medo. Ontem eu vi na televisão uma reportagem terrível. Os homens estavam sentados na frente de um bar e um carro perdeu a direção, um homem bêbado, lá em São Paulo, e atropelou e matou várias pessoas. E a gente fica assustado, meu Deus, o que será de mim? Meu irmão, a sua vida, a minha vida, a nossa vida está no centro da palma do Senhor. É Ele quem governa. Porque antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? Onde teu Deus está? Sabe, irmãos, nós como crentes que somos, devemos necessariamente dar testemunho no meio da sociedade. O crente passa por tribulação como o mundo também o passa. Mas o crente necessariamente tem que ter uma palavra de ânimo. Até para abrir espaço para falar a respeito de Jesus. Agora, crente desanimado, meu irmão, coisa terrível. Quando eu era criança, tinha um desenho que era um leão e uma hiena. E a hiena dizia assim, ó dor, ó vida, ó azar. Crente, irmão, aquela hiena era crente. Membro da Monte Hermon, olha só, imagina. Hard era o nome dela. Será que é você? Só tem coisa ruim para falar? Chega um pecador, ímpio, macumbeiro, e fala, ânimo, mulher, coragem, isso vai passar. E você, crente, não, vai não. Dessa eu não passo. Tem crente que é assim, meu irmão. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ser, irmãos, um anunciador, uma anunciadora do poder de Deus. Ânimo, mulher, ânimo, homem. Vou orar por você. Mas você está mais sofrendo do que eu, está mais na luta do que... Não importa. O meu Deus se levanta por mim e se levanta também por você. Vou orar por você. Você precisa orar, irmãos. Não sei se foi aqui agora, mais cedo, alguém falou sobre... Mas foi você que falou sobre orar, oração. Orar, precisamos orar, irmãos. Precisamos orar, mas não é orar por você, não. Orar pelos outros. Orar pelos outros. Coloca a sua vida de oração em prática. Ore pelos outros, para que através de você se manifeste o poder de Deus no meio da terra. Eu não sei se já acabou meu tempo. Vai para o próximo versículo, meu irmão. Por favor. Tu reduzes o homem ao pó e diz, tornai-vos filhos do homem. Os próximos versículos desse texto, ele tem o objetivo de nos colocar no lugar que nós devemos estar, irmão. Nós temos que ter consciência da nossa limitação. Chamarmos a humildade. Precisamos ser humildes, irmãos. Precisamos ser humildes. O Lucas e a Belinha foram alcançados pela
beneficência, pela bondade, pela benignidade, pela misericórdia do Senhor. Lembra que eu falei para você que você precisa lembrar do tamanho do poder de Deus? Você deve começar uma oração exaltando a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor do universo. Tu governa todas as coisas. Tudo está debaixo do Teu comando. Deus já sabe disso. Mas é necessário que você introjete na sua alma e no seu coração esse conhecimento. E também dê a Ele o reconhecimento que Ele merece. Ele merece. Ele é o Senhor. Quantas vezes, irmão, você coloca no trono coisas que não é Deus? Coloca o teu patrão no trono, coloca o gerente do banco no trono, coloca o político tal no trono, coloca o pastor no trono. O trono, ele é do Senhor. Depois que você exaltar o poder dele na oração, diga para ele que você não merece, mas é grato pela misericórdia. É isso que ele está dizendo. Você vai voltar para o pó, meu irmão. Eu e você vamos voltar para o pó. Se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, a maioria de nós já será pó. Se ele não voltar nos próximos 100 anos, todos nós seremos pó. E no cemitério, irmãos, todos somos iguais. Seja rico ou seja pobre. Você vai no cemitério, tem umas tumbas, né? Bonita, cheia de enfeite. Ali, meu irmão, que tem ali dentro, sepulcro. Não adianta, somos todos iguais. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser moreno, pode ser louro, pode ser de olhos azuis, de olhos pretos, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode ser simples, pode ser o que quiser. Vai terminar morrendo. A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, uma das rainhas mais longevas da história, morreu ano passado. Morreu. Foi para onde? Para o céu ou para o inferno? Não sei. Como rainha, teve algum privilégio? Não. Se não passou pela cruz, não se arrependeu dos seus pecados, foi para o inferno. Se passou pela cruz e se arrependeu dos pecados, está no céu, e eu e você haveremos de encontrar com ela. Tomara que esteja no céu. Tomara. Mas é importante que nós digamos para o Senhor: Senhor, eu não mereço o teu amor e nem a tua misericórdia. A gente às vezes, irmão, não diz que não merece, mas diz assim: aquela pessoa ali, não vale nada. Não vale nada. Eu e Glaucio, irmão, nós fomos responsáveis por um trabalho de recuperação de mulheres prostituídas. 2 anos. O CRE, Centro de Reestruturação Emocional. E aí, para mim, Glaucio. E aí a gente tinha uma dificuldade que às vezes a gente queria pegar uma mulher prostituta e levar para uma igreja próximo da onde ela morava. E às vezes os pastores, os líderes tinham dificuldades. Eu: não, pastor, na minha igreja não tem condição de receber uma prostituta. Se ela pelo menos tivesse aceitado Jesus, mudasse a roupa, a maquiagem, mas como que eu vou receber uma mulher vestida de prostituta, com jeito de prostituta? E aí não aceitava. Eu não posso fazer nada para mudar as pessoas, né? A dificuldade que nós temos de lidar com aqueles que nós achamos que são inferiores a nós. Mas meu irmão, minha irmã, eu e você não somos dignos de nada, não merecemos nada, não fizemos nada, não tem mérito nenhum, não tem qualidade. Você e eu somos miseráveis pecadores. E se tiver uma boa oportunidade, você vai enfiar, e eu também, os 4 pés na lama. Porque nós somos assim. Eu e Glaucio estamos assistindo a história de Davi numa série na televisão. Meu irmão, eu e você somos igual a ele. Pastor Ed René tem uma pregação que diz que o homem, segundo o coração de Deus, adultera e mata. Está falando de Davi. Se Davi foi capaz de fazer isso, eu e você, meu irmão, só misericórdia. Só se Deus tiver cuidado da gente e não der a chance, porque se Ele der a chance, a gente adultera e mata. É só dar uma boa chance. O Senhor, Ele tem que ser exaltado no seu poder, e você tem que reconhecer o teu tamanho, a tua posição. E
dizer para Ele: Senhor, eu não sou digno de nada, tenha misericórdia de mim. Porque quando eu e você temos consciência disso, a gente trata os outros com o respeito que eles merecem. Eu não vou menosprezar ninguém, porque essa pessoa é menor do que eu do ponto de vista humano, na hierarquia humana. Porque é macumbeiro, porque é homossexual, porque é prostituta, porque é isso, porque é aquilo. Não. Bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido transformado pelo poder de Deus. Terceira e última parte da oração é quando você diz para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Porque, irmão, não adianta nada você reconhecer que é mal e parar nisso. Porque nada pior do que um crente que diz: eu sou tão ruim, eu não valho nada. Tem o orgulhoso e tem aquele falso orgulhoso, que tem orgulho de ser ruim. Meu Deus do céu. Eu sou de um tempo, irmãos, que tinha certos crentes que andavam mal arrumado para parecer mais crente do que os outros. Porque crente não podia andar bem arrumado. O Senhor não te chamou para isso. Isso é orgulho e é vaidade. Isso é orgulho e vaidade. A Bíblia diz que o orgulho e a vaidade, esqueci a palavra, mas é um sinônimo, precede a ruína. A soberba procede a ruína. Não seja soberbo, não seja vaidoso, não seja arrogante, baixa a tua bola. E aí o que acontece? Quando você reconhece que você é um miserável pecador, abre espaço para pedir misericórdia. Agora, se eu acho que ser um pecador é minha condição, eu não peço misericórdia. E quem não pede misericórdia, não recebe. Sabe a única oração que não é respondida? É aquela que não é feita. Se orar, vai ter resposta. Se não orar, não tem resposta. Então, se você pedir ao Senhor misericórdia, Ele manifesta misericórdia. Agora, por que Ele manifesta misericórdia? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. A única motivação que faz Ele ser misericordioso com você não é o fato de você vir terça-feira na oração. Porque a única pessoa que ganha alguma coisa com você vir na oração é você mesmo. Porque se você deixar de vir, meu irmão, se eu deixar de vir, Deus continua sendo Deus. Mas não tenha dúvida. Porque Ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de você nascer, Ele já era Deus. E quando você partir, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é eterno. O que você faz nem arranha o piso de Deus, mas nem chega perto. Não tem nada que você possa fazer que vai alterar os projetos e os planos de Deus. Nenhum dos seus desígnios pode ser alterado. Nada pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. A única pessoa que ganha por você vir à oração é você mesmo. Então, meu irmão, se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade, venha para a oração. Venha para a oração. Venha para a oração, porque é você que vai ganhar. Agora, reconheça que isso não é mérito teu, é misericórdia. É misericórdia. E o que motiva a misericórdia? O amor de Deus. Deus encontra dentro de si motivação para ter misericórdia de você. Porque se Ele olhar para mim de uma forma concreta e objetiva, Ele não encontra nada que preste. Mas quando Ele olha para mim, Ele lembra da misericórdia, que é motivada pelo amor tão grande que foi capaz de dar seu Filho na cruz do Calvário, para perdão dos meus e dos teus pecados. Deus amou o mundo. Quando Ele fala o mundo, Ele está falando de mim e de você. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é a motivação para que eu e você sejamos alvo da misericórdia. Sabe qual é a grande vantagem de ter esse conhecimento? É que você pode pedir misericórdia, independente de quem você julga que você é. Tem gente que diz assim: eu sou tão pecador, mas tão pecador que não mereço misericórdia. A misericórdia não está condicionada ao seu merecimento. Não foi você, pelos teus méritos, que alcançou. Foi o amor de Deus. Só tem uma coisa na terra, seja no mundo físico ou espiritual, que é comparável ao amor de Deus. Sabe o que é? O poder de Deus. Só o poder
tem a mesma dimensão, a mesma amplitude, a mesma profundidade do amor. Quer comparar o amor de Deus com alguma coisa? Compare com o poder. Só isso, não tem mais nada. E o poder dele está à sua disposição para manifestar na sua vida misericórdia. Senhor, eu entrei numa enrolada, fiz uma coisa que não deveria fazer. Não deveria fazer. Reconheço que errei. Menti, enganei, fiz coisas que eu não deveria fazer. Me perdoa, Pai. Tenha misericórdia de mim. Quando você pede misericórdia, aí sabe o que acontece? O amor dele entra em ação. E ele diz, sou, por causa do meu amor, motivado a agir de misericórdia. E agora o meu poder começa a agir para transformar uma situação de derrota em situação de vitória. Irmãos, eu e você tomamos muitas decisões erradas na vida. Para continuar e para terminar já, indo para o final, Lucas e Belinha foram para o Canadá, né? O Senhor ali os abraçou com uma igreja, o Senhor cuidou deles, eles já estão lá há quase 2 anos. O objetivo era conseguir uma bolsa de doutorado. Lucas já tinha o mestrado no Brasil, mas um doutorado no Canadá. Meu irmão, é difícil pra caramba, é muito difícil, é um concurso bastante difícil, mas o Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua fidelidade, quando Ele resolve fazer, Ele faz que nem a irmã, né? O concurso acabou e o Senhor falou, não, mas a vaga está lá e eu, assim diz o Senhor, eu mandei e vai acontecer. Não tem impossível para o Senhor, nada é impossível para o Senhor. E aí saiu a bolsa, ele já está estudando, né? Por causa quando saiu a bolsa, saiu também o visto de permanência no Canadá. A Glaucia falou que eram 4 anos, mas eu já estou avisando ela que são 6 anos. Aumentou o tempo, são 6 anos de permanência no Canadá. Eu tenho a impressão que eles não voltam mais para morar no Brasil, eu acho, não sei. O Senhor é quem sabe. Nós temos 3 filhos homens que são cidadãos do mundo. Um mora no Canadá, o outro mora nos Estados Unidos. E o Eric, que era membro dessa igreja, hoje mora com o Karine e com o Isaac na Argentina. Cidadãos do mundo, né? Mas o propósito de Deus é que vai se realizar na vida deles, não o meu propósito, né? E o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos deu essa bênção. Hoje ele está, né? Por causa do visto, ele teve que sair do Canadá e entrar de novo, que ele tinha entrado com visto de turista. Agora ele tem que sair e entrar com visto de estudante e a Belinha com o visto de trabalho. E aí eles escolheram ir para Cuba. Vamos fazer uma visita em Cuba. Falei, mas logo Cuba? Que lugarzinho ruim para ir. Eu já estive em Cuba, sabe, irmãos? Conheço Cuba. É um ótimo país para se visitar, mas não nesse momento, né? E aí quando eles estavam em Cuba, o que aconteceu? Os Estados Unidos foram lá e invadiram a Venezuela, levaram o Maduro preso para os Estados Unidos. A Glaucia ficou logo preocupada. Será que eles vão fazer a mesma coisa em Cuba? E nós oramos ao Senhor, entregamos a vida deles ao Senhor. Eles ficaram lá 10 dias em Cuba e o Senhor os guardou. Foi momentos de alegria, de paz, de tranquilidade. Voltaram para o Canadá, já ingressando com o visto de permanência, né? E é muito diferente você entrar num país como turista ou entrar com visto de trabalho, visto de estudante, né? Então já está tudo normalizado. O Lucas, ele trabalha numa empresa brasileira em home office, né? Então ele mora no Canadá e trabalha no Brasil. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, né? E aí ele comunicou à empresa que ia fazer o doutorado lá. A empresa, não tem problema não, pode fazer, continua trabalhando de longe mesmo. E tudo está em paz. Quando você serve ao Senhor, tudo está em paz. Aquieta e acalma o seu coração. Eu quero ensinar para você um corinho rapidinho. Depois eu e Glaucia vamos cantar um hino aqui que a gente estamos tentando. Joga ali o primeiro versículo do Salmo 90. Não sei se alguém conhece. Vê se você consegue tocar aí. Senhor... Qual nota? Bota um dó aí. Deixa eu ver que dó, como é que tá. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio
de geração em geração. Para. Vamos lá, pegou aí? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. De novo, é o salmo que nós estamos cantando, tá bom? Eu descobri, tá, em exclusividade, a música que Moisés compôs lá atrás, e aí eu estou compartilhando com vocês, entendeu? Eu já sabia a letra, faltava, né, a pauta musical, e agora eu descobri, estou compartilhando com vocês. Lê ali o texto e canta comigo que você vai decorar um pedaço do Salmo 90. Davi fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Depois a Geilza vai ensinar aí o coral, porque ela sabe de cor. Alguém conhece esse hino, além da Geilza, ou só eu e ela? É porque esse hino, irmãos, é do tempo dos tempos. Nem Evangelina conhece. Glaucia, vamos tentar? Irmão, nós fizemos um voto ao Senhor. A gente, lá em casa, temos um costume de fazer propósitos para Deus. Eu vou convidar você a fazer propósitos. Faça propósitos. Propósito é aquela coisa que você faz que é difícil para você fazer e que você quer mostrar para Deus a tua dedicação em troca de alguma coisa que Ele vai te fazer. O que Ele vai te fazer é muito maior do que o que você vai dar para Ele. Aleluia. Entendeu? Mas tem que ter algum tipo de dificuldade nesse negócio. Entendeu? Então, aquilo que você sabe fazer, que você faz sempre, aí não adianta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fez um propósito lá em casa de orar todos os dias, antes de dormir. Juntar a família ali e orar. Só que a gente não tinha força para fazê-lo. Aí convidei mamãe. Mamãe rapidinho aceitou o convite. Já um ano vai fazer, né? A gente todos os dias, de segunda a segunda, mais ou menos 10h30, 11 horas. A gente liga para a mamãe, bota em viva voz e nós oramos todos os dias. Fizemos propósito com Deus. Qual foi o motivo do propósito? Nem lembro mais. Já aconteceu, o Senhor já deu, mas o propósito virou uma prática, virou um costume, um hábito, virou um hábito. Agora a gente já não consegue mais dormir sem orar. Bota o joelho no chão, entendeu? Porque antigamente, Glaucia orava, eu orava, Mel orava, separado. Agora a gente junta todo mundo e vamos orar. E o Senhor tem sido bom. Propósito. Aquilo que é difícil para você fazer, depois vai virar um hábito. Quer ver? Olha só. Não vou perguntar, não precisa levantar a mão. Vou fazer uma pergunta, mas não precisa responder. Quem aqui faz jejum ao Senhor? Não precisa responder, é só para você pensar. Quem aqui faz jejum ao Senhor? Nós estamos hoje no mês de janeiro de 2026. Você já fez um jejum esse ano ao Senhor? Ah, pastor, jejum é difícil, irmãos. O dia que o Senhor colocou no meu coração de fazer jejum, eu falei, Senhor, tu tá doido. Eu sou um faminto, irmão, eu sou faminto. Eu acordo de manhã doido para tomar café com pão, com coisa. Aí o Senhor falou, não, eu quero um propósito de jejum. E aí eu fiz um propósito de jejum, irmãos. E foi difícil, já tem alguns meses já, né? Mas foi o primeiro, meu irmão, foi uma luta. Eu ficava pensando, meu Deus, estou morto de fome. Quanto tempo falta? Só passou 1 minuto que você perguntou. Hoje, por incrível que pareça, ainda não estou totalmente livre e convertido do alimento, né? Mas já está muito mais fácil para mim fazer um jejum. Propósito. Daqui a pouco eu vou esquecer o motivo pelo qual eu fiz, mas já entra como hábito, entendeu?
orar, jejuar, buscar o Senhor. Esse culto aqui que nós estamos fazendo foi um propósito que nós fizemos ao Senhor. E aqui a gente fez um propósito que você vai sofrer, não nós, porque nós vamos cantar o hino e você vai ter que ouvir. Nós fizemos um propósito. Vai lá. Nós vamos cantar Tu És Fiel. Só vai cantar quem considera o Senhor fiel. Só quem acha. Quem não acha, vai embora que está na igreja errada. Vamos lá. Peraí, a Débora, vem. Tô aqui. Tu acha que eu vou cantar sozinho? Tô aqui. Tu tá doido. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.